Olá, irmãos, boa noite, como que os irmãos estão? Estou alegre, estou feliz de estar mais uma vez com os irmãos, chegando ao seu lar nesta quarta-feira, né? Quarta-feira, depois de um domingo abençoado, depois de uma semana, de um início de semana abençoada. Meus irmãos, eu estou muito feliz em estar com os irmãos mais uma vez. Quero também registrar o meu agradecimento aos parceiros de gravação, né? A irmã Antônia, o irmão Flávio, recebendo lá no Estúdio 1, né, as mensagens, as gravações. Louva a Deus pela sua vida. Eu quero que os irmãos orem também pelo Flávio, pela sua família, como também, de igual modo, por todas as famílias da igreja. Estou contente, irmãos, mais uma vez. Estamos, meus irmãos, terminando a nossa campanha de oração, 30 dias de oração, né? Vamos agradecer a Deus também, porque este é um motivo muito especial. Estamos estudando o tema oração. Nesta quarta-feira vamos trabalhar com o tema 30 dias de oração na família. Estamos programando, estamos num programa de 30 dias de oração. Os motivos: devemos orar pelas famílias da igreja, vamos orar pelas as famílias do bairro, para que Deus possa nos abençoar. Vamos orar pelas famílias do nosso município. Meus irmãos, esse município grande, que precisa das nossas orações, das orações do povo de Deus de modo geral, não só especificamente pela nossa igreja, mas todos nós devemos orar. Vamos orar pelos enfermos. Eu quero lembrar os irmãos que eu fui informado pela irmã Vilma que a irmã Eudes, ela está com a Covid, onde ela está internada. Me parece 8 pessoas estão infectadas e ela está entre essas 8. Eu gostaria que os irmãos orassem, né, para que Deus possa abençoar também. Quero também lembrar aos irmãos que eu e a irmã Antônia tivemos os sintomas da Covid, não tivemos assim nada grave, tudo que é anunciado aí, nós não tivemos. Então fizemos o teste na quinta-feira que passou e foi acusado, já está no final e estamos tomando remédio com cuidados médicos, imediatamente fomos ao médico depois do exame e o médico receitou um remédio, nós já tínhamos em casa, não estávamos usando, mas eu quero dizer aos irmãos que, graças a Deus, nós estamos bem. Mas continuo a contar com as orações dos irmãos, né? Independentemente da Covid, eu gostaria que os irmãos orassem por nós para que Deus possa nos ajudar. Não só eu, como também o pastor Palhinha, né? Que está com a idade avançada, mas que Deus possa abençoá-lo também grandemente, a sua vida, né? Então vamos orar pelos pastores da igreja e pelas autoridades constituídas do nosso Brasil. No próximo domingo, dia 6, nós estaremos estudando a lição de número 10, Frutos da Tribulação. Está baseada em Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. Ou melhor, Romanos 5, de 3 a 5. O autor é o pastor Felipe Pinto Lima. No próximo domingo, irmãos, nós vamos encerrar essa série de estudos sobre oração. E o tema será Orando no Dia da Independência. No próximo domingo, é o dia 6 de agosto, e a independência ela é considerada no dia 7, não é isso? 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Portanto, eu quero dizer aos irmãos que neste domingo nós estaremos então encerrando a nossa campanha de oração, 30 dias de oração,
orando no dia da independência. Estamos juntos, irmãos? A nossa série frase e a nossa mensagem constante. Estamos juntos, sim, eu creio, em nome de Jesus. Somos do Senhor, avante sem temer. Deus nos dá força e valor e nos para vencer. Galardão nos dará eternal excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará na eternal Jerusalém. Lutemos firmes sem cessar, pois Cristo vencedor nos auxilia a enfrentar o astuto tentador. Galardão nos dará eternal e excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará na eternal Jerusalém. Se forte a peleja for, lutemos sem temer, pois é mais forte o Senhor, imenso é seu poder. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se
orares uns pelos outros e não por coisas vãs. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Dias de oração impactando a família, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Agora eu queria dar uma orientação à igreja, antes de fazer a leitura desse texto. Como será um estudo, e teremos vários versículos sobre esse tema, 30 dias de oração impactando a família, eu gostaria de pedir aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. Eu vou dar uma fração de segundos, vou dizer o texto, vou dar uma fraçãozinha de segundos para os irmãos abrirem suas Bíblias rapidamente para acompanhar a leitura, porque assim
pastor e igreja estudam juntos a palavra de Deus. Tá? Esse tipo de estudo será um estudo bem pausado, e eu gostaria então que os irmãos nos ajudassem nesse sentido. Abra sua Bíblia, porque é um estudo bíblico, né? É uma quarta-feira direta de estudo bíblico, então estudo bíblico sobre oração. Então eu gostaria que os irmãos nos ajudassem nesse sentido. Então o primeiro texto, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que irei fazer então a leitura. Diz lá então, Almeida 21, todo o estudo em Almeida 21, mas os irmãos vão acompanhar nas versões mais diversas que nós temos na igreja com a graça de Deus. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Creio, irmãos, que foram 30 dias abençoadores. Temos que nos preocupar com as famílias da igreja, com as famílias do bairro, com as famílias do município. Certa ocasião, eu já disse isso, inclusive, nos nossos estudos, que o pastor gosta de trabalhar com famílias, né? E a nossa proposta é sempre trabalhar com famílias, conquistar famílias do bairro. Vindo o pai, virá a esposa, ou melhor, virá a mãe, os filhos, vindo um filho, ou mais velho, ou mais novo, ou adolescente, ou criança, nós teremos a oportunidade de ter outros componentes da família participando da Igreja do Senhor Jesus. Então pense nisso, ore sobre isso, porque é importante que nós oremos pelas famílias. Agora, gostaria também de dizer aos irmãos que a sua família, a minha família é importante também, nesse contexto. Então, você tenha em sua casa alguém que precisa ouvir de Jesus, precisa ouvir da palavra de Jesus, precisa ouvir, então, mais do nosso Deus. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos sobre isso. Então, tudo que envolve a família deve ser uma preocupação da igreja, da liderança e do pastor. Então, preste bem atenção, meus irmãos, no que eu estou dizendo. Tudo que envolve a família deve ser uma preocupação da igreja. Eu oro pela minha família diariamente, você ora, eu tenho certeza disso. Então, é esse conjunto de orações, de intercessão a Deus, que vai nos ajudar a fazer a vontade do Senhor, entendendo que as nossas famílias, elas são preciosas para Deus, são preciosas para nós, e como eu tenho dito, e vale a pena ouvir de novo, a família é um patrimônio, meus irmãos, que nós temos. Carro, casa, imóveis, sítios, fazendas, né? Bois, animais dos mais diversos, meus irmãos, isso na verdade não é tão importante quanto a nossa família. A nossa família é um bem precioso. Não importa se crente ou não crente. Às vezes estamos assim muito preocupados, né, de termos todos crentes. Evidentemente que isso nós estamos trabalhando para tal. Mas, porém, é importante que nós venhamos a trabalhar, então, nessa direção. Então, uma vida nova, uma família nova e uma igreja nova. E nós vamos, então, precisamos dar 2 passos. Eu quero trabalhar com esses 2 passos à luz da palavra de Deus. Vamos pensar nesta direção. Então, hoje precisamos, então, dar 2 passos. O primeiro, voltar a participar da campanha 30 dias de oração. E eu quero explicar, assim de uma forma bem simplificada, a importância de a igreja se manter em oração. Então, voltar a ter uma semana, 2 dias nos lares e 5 dias no templo, de segunda a domingo. Então, quarta-feira e domingo na igreja. E os demais dias, meus irmãos, temos então reuniões nos lares. Então, essas reuniões, cada líder da casa, ou cada irmão, cada irmã, não importa aí, esse líder que eu estou falando de um modo geral, quem lidera a casa, às vezes é a mulher, às vezes é o homem, às vezes até mesmo um jovem da igreja, um adolescente. Isso pode acontecer, né? Não sei se acontece na nossa igreja, mas em outras igrejas, alguns jovens, alguns adolescentes, né? Eles lideram os seus lares, né? Então, irmãos, com o fruto desses 30 dias, ou melhor, desta semana de oração, quero lhes dizer,
o que vai acontecer? Nós vamos aguardar os resultados desses 30 dias de oração. Vamos aguardar os resultados desses 5 dias de oração, melhor, desta semana de oração, que nós estaremos fazendo isso, e o pastor vai orientar a igreja para que isso seja feito. Mesmo nesse tempo de pandemia, e depois quando nós voltarmos, meus irmãos, nós estaremos fazendo isso, né? Vamos ter uma semana inteira de segunda a domingo, de domingo a segunda, né? A gente vai estudar direitinho essa forma de... O pastor vai dar um programa de oração para aquela semana, com os textos bíblicos, provavelmente até alguns textos, esse que nós já estudamos nesse mês, né? Então eu vou selecionar, cada irmão vai receber uma folha com os versículos bíblicos que serão estudados em casa, e o tempo os irmãos é que vão determinar, né? Manhã, tarde, noite, de acordo, de madrugada, isso aí os irmãos vão fazer de uma forma como os irmãos acharem melhor. Então, irmãos, nós vamos falar agora sobre o poder, a oração de poder. Então, 1 Crônicas, capítulo 5, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós já fizemos, então, a leitura do texto. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, aqui nesse texto, nós temos duas condições importantíssimas para o homem, né, para o crente em Cristo Jesus. A todo aquele que chama pelo nome do Senhor, aquele que clama pelo nome do Senhor, ele precisa se humilhar, orar. Mas ele precisa buscar a presença de Deus, ou seja, estar no altar de Deus, ou seja, estar submisso à vontade de Deus. Agora, a continuação do texto diz que, e se desviar dos seus maus caminhos. Então, irmãos, existem os maus caminhos, os caminhos do pecado, né? Que tão de perto nos odeia, diz a Bíblia. Então, nós precisamos realmente pedir ao Senhor que nos livre desses maus caminhos. São caminhos que nos trazem dificuldades no nosso dia a dia, né? Às vezes, no olhar, nós já estamos pecando. Concorda comigo? No olhar, você já está pecando, já está, então, nesses maus caminhos, como diz, então, a palavra de Deus. Agora, quando todas essas coisas acontecerem, a Bíblia diz o seguinte, o texto diz, então, ouvirei dos céus, perdoarei os meus pecados e sararei a sua terra. Então, os irmãos vejam que fala do homem e fala da terra no sentido geral, quer dizer, dos componentes da terra. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, no caso o homem, e sararei então a sua terra. A sua terra, neste momento, nós podemos codificar como Araruama, podemos codificar como o nosso bairro, ali Fazendinha. Nós sabemos que ali é uma terra, um local, meus irmãos, que a palavra de Deus precisa ser semeada. Ela precisa ser plantada. Ela precisa ser, então, estudada de tal forma que a palavra de Deus possa chegar, então, a esses corações. Então, irmãos, este é o primeiro tópico, procurar a face de Deus. Buscar ao Senhor de todo o coração. Abra sua Bíblia em Jeremias 29, 13. Quero alertar os irmãos que essa leitura, ela varia de vários textos, Novo Testamento, Velho Testamento. Então, os irmãos têm que andar rápido aí para a gente poder ganhar tempo. Então, buscar ao Senhor de todo o coração, Jeremias 29, verso 13. Vejam, os irmãos, esta mensagem. Olha só. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, veja a mensagem de Jeremias aos nossos corações. Para termos uma vida de oração, nós temos que abrir os nossos corações, né? As nossas vidas. Temos que estar, meus irmãos, encontrar a face do Senhor, buscar ao Senhor. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, esse coração tem que ser um coração limpo, tem que ser um coração livre, tem que ser um coração aberto,
alegre, né? Eu tenho trabalhado muito o tema alegria com os irmãos, né? Temos que estar alegre, né? Buscar o Senhor. Há um texto que diz que nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Ele não está selecionado aqui, mas nós temos um texto bíblico que diz isso, que nós temos que nos derramar. Por sinal, provavelmente esteja registrado no livro de Salmos. Então nós temos que buscar o Senhor, nós temos que nos encontrar com o Senhor. Outro ponto, irmãos, é orar com confiança. Com confiança. Marcos capítulo 11, versos 23 e 24. Diz o verso 23: Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. O verso 24 diz assim: Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já recebeste e o tereis. Então, irmãos, os irmãos imaginem esta confiança que nós temos no nosso Deus quando nos referimos, então, a orar com confiança. Aliás, tudo que nós viemos a fazer na vida, nós temos que ter confiança. Aquela frase e exemplo muito clássico, quando você coloca uma criança em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, uma criança pequena, e diz a criança, vem filhinho, ou vem filhinha. E a filhinha ou filhinho, o que vai fazer? Ele vai se jogar aos seus braços. Por quê? Ela não tem essa noção de altura. Ela não sabe o perigo que ela está correndo de bater ao chão, se machucar, ter uma fratura ou coisa parecida. Então ela confia em você. Ela se joga aos seus braços porque ela tem confiança em você. Assim é o homem. Nós nos colocamos nos braços do Senhor, no sentido de termos a confiança quando Marcos diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já receberes e o tereis. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós orarmos e termos a confiança que iremos receber e teremos então em algum momento. O outro texto é permanecer em Jesus. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 15, verso de número 7. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então, essa condição de amar, de permanecer em Jesus, é uma condição de que nós precisamos amar uns aos outros. Nós temos visto nas reportagens, irmãos, agora com este frio, vários projetos sociais envolvendo um acolhimento, um atendimento a pessoas moradores de ruas. Campanhas de cobertores, campanhas de alimentação, e elas recebem os cobertores, né, para aquela noite, e recebem também os alimentos, às vezes um alimento quentinho, né, uma sopa, um lanche reforçado, quente, obviamente. Então, irmãos, isso é muito importante. Isto é o quê? É amar. Você sair do seu aconchego e se colocar, então, diante do Senhor para amar as pessoas. Então, isso vos ordeno. Palavras ditas de Jesus de uma maneira muito direta. A mim e a você nesta noite. Amai-vos uns aos outros. Vamos nós, então. 1 João, capítulo 3, verso 22. 1 João, capítulo 3, verso 22. Ok? Bíblias abertas? Vamos junto? Vamos lá. Ser obediente à vontade de Deus. Diz o texto: E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, os irmãos devem estar percebendo que é uma sequência, estes versículos são uma sequência quando falamos, meus irmãos, sobre o tema oração na família. Então, nós vamos pensar de que qualquer coisa, o texto é assim muito claro,
qualquer coisa, coisas maiores, coisas menores, não importa o tamanho, não importa o que, não importa a dimensão deste o que, mas importa que nós haveremos de pedir ao Senhor qualquer coisa, porque dele receberemos. Agora, mas aí, pastor, é só chegar lá e pedir, se colocar no trono do Senhor e pedir, está tudo ok? Diz o texto, meus irmãos, dele receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, irmãos, é necessário que nós estejamos em sintonia com Deus, em sintonia com a palavra de Deus, e guardando os mandamentos, ou seja, estando nitidamente no nosso coração os mandamentos deixados, então, pelo Senhor. Então, é importante que isso, desta forma, então, aconteça. Mas fazermos o que é agradável à sua vista. Então, Deus precisa se agradar daquilo que nós pedimos. Por quê? Porque Ele vai fazer um raio-x no nosso coração. Sabermos realmente o que nós estamos pedindo a Ele é de coração. Ou seja, com o nosso coração aberto. Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, isso é agradável à sua vista? Você está feliz com esta maneira, né? Como eu estou lhe pedindo? Estou lhe pedindo da maneira certa, correta? Então você mesmo vai fazer então esta leitura. A outra é confiar no Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso de número 26. Vamos nós, irmãos? Rapidamente, Bíblias abertas, Romanos 8, verso 27. Olha aí, estamos juntos? Vamos nós. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Então, confiar na atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou confiar cada vez mais, eu vou confiar na atuação do Espírito Santo na minha vida e cada um dos irmãos farão de a mesma maneira. Deste mesmo modo, o Espírito nos socorre nas fraquezas, ou na fraqueza, né? Como diz o texto aqui. Então, irmãos, estamos com dificuldades, Deus reconhece, o Espírito Santo reconhece as nossas fraquezas, e nós vamos então saber que Ele há de nos socorrer, ou seja, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Então, que não se expressam com palavras. Então, é de uma maneira muito singular, muito pessoal, que esse Espírito Santo atua nas nossas vidas. Então, precisamos confiar no Espírito, irmãos. Confiar no Espírito Santo de Deus. Ele atua de uma forma poderosa. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos nisso. Nós fomos convertidos, meus irmãos, baseado nessa atuação desse Espírito, né? Então, ele intercede por nós nos momentos melhores e nos momentos provavelmente mais difíceis que nós estamos. Então, confiar no Espírito, permanecer em Jesus, ser obediente à sua vontade, confiar então no Espírito. Orar de acordo com a vontade de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perceba o seguinte, permanecer em Jesus, ser obediente à vontade de Deus, confiar no Espírito Santo, orar de acordo com a vontade de Deus. Então, esta é a confiança que temos nele. Então, você tem confiança? Então, se você pedir, é porque você confia. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós orarmos, nós vamos orar para que Deus possa nos atender no tempo dele. Ou seja, segundo a sua vontade. Você não vai orar e dizer, Senhor, olha,
coloco aqui a minha oração e preciso dessa resposta agora. Você não vai falar isso com Deus. Por quê? Porque terá ou será segundo a vontade de Deus. Se for segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Com certeza. Então nós tenhamos esta confiança de que nós vamos orar de acordo com a vontade dEle. Agora, chegar a Deus com plena confiança. Agora você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e nós vamos fazer a leitura do verso 7 ao verso 12. Repetindo, chegar a Deus com plena confiança, Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, o nosso Deus, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui fala nesse texto sobre a persistência da oração. Então o texto nos divide então este quadro de tal forma, meus irmãos, que nós vamos buscar, vamos bater e saber então que a porta será aberta. Agora, ela será aberta segundo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, chegar em plena confiança. Bater, meus irmãos, até, quero dizer, bater no momento próprio. Talvez nós estejamos orando, essa é a minha leitura, né? E às vezes estamos orando de uma maneira não conveniente. Naquele momento, não é um momento conveniente. Então, nós vamos bater num horário, talvez não conveniente, para que Deus possa, então, abrir a porta e, então, nos atender. Aí ele faz essa comparação em relação aos filhos, né? Queremos dar sempre coisas boas aos nossos filhos, não daremos nada que vá impedir a sua saúde, a sua dificuldade, não seremos maus, mas se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então, irmãos, Deus está com o nosso coração, está com o seu coração aberto para nos receber, para nós adentrarmos ao seu trono de graça, né? Então ele está com o nosso coração aberto, com confiança, né? Chegar a Deus em plena confiança, abrir o nosso coração. Então, irmãos, Primeira Igreja Batista Fazendinha que me ouve nesta noite, vamos entender que esses estudos sobre oração, meus irmãos, é para edificar a Igreja do Senhor Jesus. Orar de acordo com a vontade de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 14. Diz assim: E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perceba o seguinte, permanecer em Jesus, ser obediente à vontade de Deus, confiar no Espírito Santo, orar de acordo com a vontade de Deus. Então, esta é a confiança que temos nele. Então, você tem confiança? Então, se você pedir, é porque você confia. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós orarmos, nós vamos orar para que Deus possa nos atender no tempo dele. Ou seja,
segundo a sua vontade. Você não vai orar e dizer, Senhor, olha, coloco aqui a minha oração e preciso dessa resposta agora. Você não vai falar isso com Deus. Por quê? Porque terá ou será segundo a vontade de Deus. Se for segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Com certeza. Então nós tenhamos esta confiança de que nós vamos orar de acordo com a vontade dEle. Agora, chegar a Deus com plena confiança. Agora você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e nós vamos fazer a leitura do verso 7 ao verso 12. Repetindo, chegar a Deus com plena confiança, Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, o nosso Deus, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui fala nesse texto sobre a persistência da oração. Então o texto nos divide então este quadro de tal forma, meus irmãos, que nós vamos buscar, vamos buscar, vamos bater e saber então que a porta será aberta. Agora, ela será aberta segundo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, chegar em plena confiança. Bater, meus irmãos, até, quero dizer, bater no momento próprio. Talvez nós estejamos orando, essa é a minha leitura, né? Que às vezes estamos orando de uma maneira não conveniente. Naquele momento, não é um momento conveniente. Então, nós vamos bater num horário, talvez não conveniente, para que Deus possa, então, abrir a porta e, então, nos atender. Aí ele faz essa comparação em relação aos filhos, né? Nós queremos dar sempre coisas boas aos nossos filhos, não daremos nada que vá impedir a sua saúde, a sua dificuldade, não seremos maus, mas se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então, irmãos, Deus está com o nosso coração, está com o seu coração aberto para nos receber, para nós adentrarmos ao seu trono de graça, né? Então ele está com o nosso coração aberto, com confiança, né? Chegar a Deus em plena confiança, abrir o nosso coração. Então, irmãos, Primeira Igreja Batista Fazendinha que me ouve nesta noite, vamos entender que esses estudos sobre oração, meus irmãos, é para edificar a Igreja do Senhor Jesus. O último tópico, irmãos, que nós vamos falar neste momento é estar em comunhão com os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 24. Está em comunhão com os irmãos. Já estamos caminhando já para a conclusão. Mateus capítulo 5, verso de número 24. Deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vem apresentar a oferta. Então veja os irmãos, esse texto, se eu não estou bem com alguém, aí eu quero dividir aqui, se eu não estou bem com alguém da igreja, com algum irmão da igreja, se eu não estou bem com alguém da minha família, entristeci alguém da família, falei coisas que não devia,
às vezes foi muito sincero, muito taxativo, né? E aí na linguagem popular, deu um sacode aí em alguém da família, né? Sem querer, até sem intenção, e ela ficou então magoada conosco. Ou alguém do bairro, o vizinho do lado aí, de repente uma criança, um neto jogou uma pedra aí, você foi lá, descascou em cima do vizinho, e aí, meus irmãos, fica aquele mal-estar, aquela dificuldade. Então o que eu quero dizer é que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. E aí o texto se refere então aos irmãos aí da igreja, né? No caso os irmãos nossos, poderá ser até os nossos irmãos carnais, mas nós vamos entender, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois vem apresentar a oferta. A oferta, de fato, como diz o texto, né? Trazer aquilo que é de Deus, trazer então as nossas orações, trazer os nossos corações limpos e estar então na presença do Senhor. E aquele famoso cântico, eu alegre vou na sua luz, por Jesus, aquele que me conduz. Então, irmãos, esta alegria, ela deva ser de uma forma permanente, né? Você estar bem na igreja, cumprimentar os irmãos, abraçar os irmãos, né? Evidentemente estamos impedidos agora por uma situação, mas, meus irmãos, nós precisamos pregar isso, estar bem, ser uma pessoa alegre, né? Estar bem com todas as pessoas, eu acho que isso é importante. Eu quero então, irmãos, partir para a conclusão e fazer aqui uma repetição dos temas que nós estudamos. Procurar a face de Deus, o primeiro, buscar ao Senhor de todo o coração, orar com confiança, permanecer em Jesus, ser obediente à vontade de Deus, confiar no Espírito, orar de acordo com a vontade de Deus, chegar a Deus com plena confiança e estar em comunhão com os irmãos. Deu para gravar isso tudo, não? Então, eu vou fazer umas perguntas aí. Manaí, gravou tudo aí? Irmã Vilma, gravou todos os textos? Irmã Rosana, gravou aí? Irmã Antônia, gravou todos? Ah, não, a Antônia está aqui comigo, irmãos. Tá certo. Então, deu para gravar tudo? Irmão Flávio, gravou? Isadora, gravou bem aí? Aninha? Então, esses textos, meus irmãos, são importantes. E a conclusão, meus irmãos, é uma conclusão que os irmãos já têm em mente. Estamos juntos. Avançar ou recuar? Deus tem muito mais para a igreja do que esperamos. Precisamos crer e confiar na graça de Deus, no poder de Deus, nas misericórdias de Deus. No poder, meus irmãos, da oração. Aquele texto enorme que os irmãos já gravaram. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Orai sem cessar. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
direção. O sol